Oi, pessoal, bem-vindos a uma aula de evangelização do pré-jovem, aqui do Grupo Jovem Lucerge do Centro Espírita Casa do Caminho. Como é que vocês estão? Mais uma aula aqui online no nosso canal do YouTube. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje a nossa aula é uma biografia de Francisco Cândido Xavier. Vocês já ouviram falar em Chico Xavier alguma vez? Ele é bem conhecido, bem famoso dentro da doutrina espírita e até por pessoas que não são espíritas também. E eu vou explicar um pouquinho sobre a vida dele, por que ele foi tão importante para a doutrina espírita e contar um caso, uma história curiosa sobre o que passou na vida dele, né? E no final desse vídeo a gente também tem uma música muito bonita sobre ele, tá bom? Mas, como sempre, vamos começar com a nossa prece. Então, agora vocês se concentrem, pensem em Jesus com muito amor, que a espiritualidade possa nos abençoar, que Luiz Sérgio, patrono desse grupo, possa estar presente conosco nessa aula de sábado, que possamos falar desse espírito que teve muito amor, muita caridade em sua vida, que foi Chico Xavier. Que Jesus abençoe a nossa aula, abençoe a vida de cada um de vocês. Gratidão por vocês estarem aqui assistindo o vídeo. Que possamos então iniciar nossa aula, graças a Deus. Bom, pessoal, vamos começar então com um breve relato da vida dele. Não vai dar para falar de tudo, né? Mas vamos falar um pouquinho do que é legal vocês saberem. Se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem pesquisar na internet, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, quem foi Chico Xavier? Por que ele é tão importante? E o que é interessante a gente destacar num videozinho curto aqui da biografia dele para vocês. O Chico, eu vou olhar para o lado, gente, de vez em quando, para eu colar um pouco data, né? Porque eu não gravei tudo de cabeça, não. Chico nasceu em 2 de abril de 1910. Ele já morreu, tá, gente? Ele faleceu em 2002 e tem um fato curioso sobre a morte dele que eu vou contar depois. Mas ele nasceu lá em Minas Gerais, numa cidade lá do interior, chamada Pedro Leopoldo, mas ele também viveu grande parte da vida dele em Uberaba, que é uma outra cidade de Minas Gerais, né? E o Chico é o que a gente chama de médium natural, ele já nasceu médium. Vocês lembram que médium é quem... Todos somos médiums, mas quando a gente fala assim de mediunidade, é quem está de alguma maneira se comunicando com o plano espiritual, né? Mas Chico tinha mediunidade de vidência, ou seja, ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos, ele psicografava, que foi a principal mediunidade usada na vida dele. Psicografia é quando os espíritos ditam, né, um texto, um livro, uma mensagem, ou até pegam na mão do médium, o espírito pega e escreve diretamente, né? Vocês vão entender isso melhor depois. Mas assim, foi a principal mediunidade de Chico. E desde criança ele já via os espíritos. Ele perdeu a mãe dele com 5 anos de idade, mas ele nunca deixou de vê-la. Teve um período da vida que ele até ficou um tempo sem vê-la, mas ela esteve acompanhando Chico durante bastante tempo. Ele teve uma vida muito humilde, muito sofrida. Logo que a mãe dele morreu, ele foi morar com a madrinha, porque o pai não tinha condição de criar, todos eles precisavam trabalhar. Essa madrinha judiou bastante dele, deu uma maltratada nele, sabe? Mas a mãe dele aparecia para ele, falava para ele ter calma, paciência, que aquilo ia passar, né? E um tempo depois, o pai dele casou de novo, e a madrasta dele era uma pessoa boníssima, chamou as crianças, os filhos, né, de novo, deu um jeito de ajudar todo mundo e deu uma atenção boa ao Chico, né? E ele foi se desenvolvendo. Chico só foi ter contato com a doutrina espírita com 17 anos. Antes disso, ele era catolicismo, né? Naquela época, principalmente, gente, pouco se falava sobre doutrina espírita, mas tiveram algumas situações na vida dele que levaram ele a ter contato com a doutrina espírita. E aí, com 17 anos, ele vai começar a estudar, vai começar a trabalhar no centro
estudando, com a mediunidade, já começando a psicografar. E sabe o que é interessante, gente? Chico psicografou mais de 400 livros. O número certinho eu não vou saber agora não, mas mais de 400 livros psicografados pelos espíritos muito importantes falaram através de Chico. Humberto de Campos, Alta de Souza, o Emmanuel, que era o mentor de Chico, que é um espírito muito sério também. Uma curiosidade de quando o Emmanuel se apresentou para o Chico, isso foi, eu salvei aqui a data para contar para vocês, foi em 1931. E vocês vão ver a foto aí que eu vou botar no próximo slide, a foto do Chico, a foto do Emmanuel, que é um retrato, né, do Emmanuel, que é o mentor dele. E o Chico estava perto de uma árvore, assim, ele não sabia muito bem o que ele ia fazer. E aí, de repente, eu vou ler aqui para vocês para contar. Ele vê, ele estava repousando, então estava ali meditando, orando e tal. E aí um ser, um espírito, todo vestido de branco, né, com uma túnica, e se aproxima dele e chega para ele e pergunta assim, né? Então, né, você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade, né, com o Evangelho de Jesus? E aí Chico virou para ele e falou assim, sim, se os espíritos não me abandonarem. E aí o Emmanuel fala para ele assim, você não será desamparado. E aí Chico pergunta, ele fala assim, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E aí Chico perguntou para o Emmanuel, e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar esse compromisso? E aí ele falou, sim, perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço, porque... E aí o Chico perguntou, e quais são? Aí ele responde, Emmanuel, disciplina, o segundo, disciplina, e o terceiro, disciplina. A partir daí, assim, aí Emmanuel diz para ele que o nome dele é Emmanuel, e a partir daí ele vai estar sempre aparecendo para o Chico e orientando ele na trajetória dele. Só uma curiosidade que eu achei legal de trazer para vocês saberem, né? Chico, ele morreu com 92 anos, gente. E ele passou a vida inteira. Ele tinha o trabalho dele, que ele ganhava um dinheirinho, né? Teve durante muitos anos. Mas ele se dedicou mesmo à caridade. Ele ajudava os pobres, os necessitados. As psicografias, os trabalhos de psicografia dele não eram só de livros, ele psicografava cartas de entes queridos. Muitas pessoas não conheciam a doutrina espírita, mas conheciam, ouviam falar do Chico Xavier, que trazia as cartas das pessoas que tinham falecido. Ele consolou muitas mães que perderam seus filhos. Inclusive tem um filme chamado As Mães de Chico, que conta 3 casos de mães que recorreram a ele para saber sobre seus filhos desencarnados. Tem um filme também sobre a vida do Chico Xavier, é muito bonito, se vocês puderem assistir, assistam. E aí, eu acho que eu já falei, né, que todos esses livros que ele publicou, ele não ficou com o dinheiro de nenhum livro. Que livro dá dinheiro, né, gente? Você publica, o livro é comprado, esse dinheiro ele volta para o autor. Chico nunca ficou com dinheiro nenhum, ele vivia na maior simplicidade, a casinha dele pequenininha, vivia com a renda dele mesmo, do trabalho material dele, mas tudo que era fruto dos espíritos ele doava. Tudo era revertido para caridade, para doação. Ele tinha vários problemas de saúde, se tratava no médico, mas ele não arredava o pé de estar fazendo bem, né? E ele dizia que ele ia morrer num dia de muita felicidade para as pessoas. Ele queria que esse dia fosse um dia muito feliz, ele não queria que fosse um dia triste. E ele morreu em 2002, no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Eu posso estar enganada se foi exatamente no dia ou se foi num dia que o Brasil ganhou um jogo, mas eu lembro que teve esse marco, né? E eu lembro eu era criança, mas eu lembro de quando foi noticiado que Chico Xavier tinha desencarnado. E a gente estava envolto a essas vitórias do Brasil, campeão da Copa do Mundo. Então,
foi bem curioso, mas ainda assim foi uma comoção, né? Muitas pessoas... A gente não lamenta, a gente entende que ele fez a história dele, né? 92 anos, mas foi uma partida muito sentida. E ele sempre pregou muito o amor, a caridade, ele sempre era muito cuidadoso com as pessoas, muito carinhoso. E o que mais tem na internet, se vocês procurarem, é vídeo contando histórias curiosas que aconteceram com o Chico. Pessoas relatando fatos de quando encontraram o Chico, aconteceu tal coisa. Porque a espiritualidade atuava muito através do Chico para dar provas de fé, para dar testemunhos de fé, para mostrar para as pessoas que sim, os espíritos existem, eles estão ao nosso redor, eles estão aí nos ajudando, nos amparando. Quando alguém desencarna, ele não deixou de existir, ele só foi para um outro plano. Então, Chico foi um grande divulgador da doutrina espírita em toda a sua vida, né? Desde, não só pelo seu exercício de mediunidade, mas pela lei de caridade e amor que ele sempre teve. Ele teve um programa também na televisão chamado Pinga Fogo durante um tempo, muito antigo esse programa, mas também ele respondia perguntas, ele falava mensagens, também dá para ver no YouTube se vocês tiverem curiosidade. Agora eu vou contar para vocês, vou passar as fotos rapidinho, e aí eu vou contar para vocês a história, a lição dos chuchus. Foi uma história legalzinha que aconteceu, mais uma vez, assim, das pessoas, histórias que acontecem quando as pessoas encontravam ou estavam com o Chico, como que a espiritualidade agia. Eu vou contar agora para vocês, pessoal, uma história chamada Lição dos Chuchus, que foi uma história que aconteceu com o Chico e com a cunhada dele, Dona Maria Pena, foi viúva aí do irmão de Chico, né? Dona Maria, ela não acreditava muito nessa história de dar sem receber não, sabe? De caridade, sem receber nada em troca. Ela achava que o Chico se doava demais. E aí um dia, conversando com o Chico, ela falou isso pra ele, sabe? Que ela achava que não era bem assim não, que ela via Chico se doando demais e não recebia nada em troca. E aí Chico falou pra ela assim, que isso, minha irmã, tudo que a gente faz com sinceridade, com amor no coração, Deus abençoa. E sempre que a gente dá, que a gente distribui, que a gente faz a caridade, a gente não tem que ficar esperando nada em troca. Fazemos uma boa ação e mais cedo ou mais tarde a gente vai receber a resposta de Deus. Pode crer que quem faz o bem vive no bem e vai colher o bem também. Aí Dona Maria, como que já esperta ali para testar o que Chico estava falando, falou para ele, então, Chico, tenho aqui esses 2 chuchus, vamos ver se alguém aparece para pedir. Então, logo ela falou isso, a vizinha chamou ela e perguntou se ela tinha um chuchu para dar ou emprestar para ela, e ela deu o chuchu para a vizinha. Tão logo a vizinha do outro lado chamou ela pelo muro também, falou que estava sobrando chuchu e deu 4 chuchus para Dona Maria. Dona Maria ficou surpresa que ela mal tinha acabado de pronunciar aquela situação e estava tudo acontecendo. A outra vizinha chamou ela também, perguntando se ela tinha chuchu, ela deu os 4 chuchus. Daí a pouco a vizinha da frente também, sem saber de nada, ofereceu 8 chuchus a ela. Aí passou um tempo, uma outra amiga apareceu na casa dela que estava muito necessitada, dizendo que estava com muita pobreza. Dona Maria entregou a ela os 8 chuchus e ficou com aquilo, que aconteceu muito rápido, e falou pro Chico, Chico, realmente eu dei e recebi. Será que agora eu dei os 8 chuchus por fim? Será que vão me dar 16? Chico falou, vamos ver, espera e verás. Chico foi trabalhar, deixou Dona Maria. Aí passou o final da tarde, esqueceram a história do chuchu, Chico voltou para casa, e aí Dona Maria falou, e aí Chico, será que eu vou ganhar ou não, que não sei o que, brincando com o Chico, né? Passou mais um tempo e nada, gente.
já tinham até também esquecido essa história. Quando foi lá para as 8 horas da noite, assim, já bem mais tarde, aparece à porta de Dona Maria uma pessoa, um senhor, que ela sempre ajudava quando ele ia na cidade, ela oferecia um prato de comida para ele. E ele passou lá com um burrico, umas coisas na sacola que ele plantava, né, para dar de presente para Dona Maria. Botou um saco na porta dela e vocês não vão imaginar a surpresa de Dona Maria quando ela abriu o saco. Tinham, pessoal, nem 16, nem 20, 64 chuchus que ela contou na hora, abismada. E aí ela falou: Chico, eu compreendi a lição que a espiritualidade me deu agora. A gente recebe, toda vez que a gente dá fazendo bem, ele volta pra gente, né? Nem sempre em formato de chuchu, né, pessoal? Aqui foi uma lição muito legal que aconteceu. Mas quando a gente faz o bem, doando, a gente recebe sempre o bem também, do formato que vier, da forma que Deus entender que é o melhor pra gente. Essa é a lição dos chuchus. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que eu achei bem curiosa, bem interessante. Obrigada para os que ficaram até aqui comigo. Nessa aula que a gente não conseguiu falar nem 1/10 do que foi a vida de Chico Xavier. Vocês ainda vão ouvir muito falar sobre ele, por todos os livros que ele publicou, né, através das psicografias de vários espíritos importantes que complementaram aí a doutrina básica, né, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, que vocês já têm contato aqui, que são os livros que a gente usa para as nossas aulas. Vocês ainda vão estudar, ainda vão ouvir muito falar sobre tudo isso. Vou fazer a prece para a gente encerrar, mas não terminem, não deem pause no vídeo. Ouçam essa música belíssima que eu encontrei enquanto eu estava preparando a aula para vocês. Ouçam, fechem os olhinhos, prestem atenção. O pessoal que era do coral aí, ó, já pode aprender para cantar para quando a gente voltar. Tá bom, meus amores? Então, que Jesus abençoe a todos, que possamos ter uma excelente semana, com muito amor, saúde, uma semana abençoada para a família de vocês, que vocês possam se sentir abraçados, consolados e amparados dentro do coraçãozinho de vocês. Que Luiz Sérgio, nosso patrono, nos abençoe. E mais uma aula que está chegando ao fim aqui da nossa evangelização do pré-jovem, graças a Deus. Um beijo grande e aproveitem a música. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Eu servo um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre um momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras, espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na
seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, um instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Sente a brisa tocar o teu corpo, curte a liberdade. Com a mesma força que eu sinto a sua saudade, voa livre em direção ao sol, não existem mais grades. E espalha pelo mundo canto de felicidade. Serve um instrumento de Deus, doce exemplo de amor.